Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A gente vai fazer uma revisão bem rápida a respeito do conteúdo da prova, capítulo 1 e 2. Primeiro assunto que nós vimos foi sobre as células, que os organismos podem ser unicelulares quando apresentam uma única célula ou pluricelulares quando eles apresentam mais do que uma célula. Além disso, as células elas são fundamentais para que depois a gente possa classificar os seres vivos nos reinos. Aí nós temos a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Então, lembrando, tanto a célula animal como a célula vegetal são organismos pluricelulares, mas existem diferenças fundamentais entre elas. Então, observando a primeira figura, nós vemos o desenho de uma célula animal, onde nós temos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo diferenciado e uma série de organelas que vão desenvolver ou desempenhar todas as funções da célula. Por exemplo, colocamos a mitocôndria como estrutura responsável pela respiração celular. Nós temos ribossomos, retículo, complexo golgiense, lisossomos, e cada uma dessas estruturas desempenha, então, o seu papel fundamental dentro da célula. Do lado, nós temos o desenho esquemático, então, de uma célula vegetal, onde nós podemos notar a diferença entre elas. Nós temos duas membranas, nós temos a presença do vacúolo, que é uma estrutura de reserva, que pega boa parte do espaço intracelular. Nós temos o núcleo individualizado e uma das principais características é a presença de cloroplastos que vão auxiliar o processo de fotossíntese nos vegetais. Uma das características dos seres vivos também é o metabolismo celular. Então, quando nós falamos em metabolismo celular, nós devemos lembrar que esse processo está relacionado com as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, nós temos o exemplo ali do oxigênio mais a glicose, C6H12O6, vai acontecer dentro da mitocôndria uma reação química e dessa reação química vai ser produzido o gás carbônico que nós eliminamos na respiração, vapor de água e a formação de energia na forma de ATP. Então, esse exemplo de respiração, nós podemos mostrar então que existe sim essas reações químicas acontecendo o tempo todo. No quadro de baixo, nós temos o processo de fotossíntese também. Então, mostrando que os vegetais, que também são seres vivos, realizam ou apresentam esse metabolismo celular. A evolução e diversidade dos seres vivos. Então, nós vimos que existiu a atmosfera primitiva, a formação dessa atmosfera junto com esse oceano, a combinação de determinados elementos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Através das descargas elétricas, então, nós tivemos a combinação e a formação de moléculas simples que após foram se combinando, formando novos compostos. E para provar isso, o Parin e Haldane desenvolveram hipóteses sobre a Terra primitiva e a formação dessas moléculas. O experimento de Miller, ele vem comprovar. Então, as hipóteses que são formuladas por esses cientistas, elas vão ser testadas e nos ajudam a compreender, mas não permitem afirmar exatamente como tudo isso aconteceu. Aí nós temos sobre a diversidade da Terra, nós falamos bastante a respeito de Darwin. Vocês fizeram um trabalho no caderno, então mostrando que Darwin, ele propôs a teoria da seleção natural, onde os organismos melhor adaptados ao ambiente, não os mais fortes, esses que conseguem sobreviver no ambiente, eles apresentam fatores que vão auxiliá-los.
Tanto que o trabalho que vocês fizeram no caderno, ele falava a respeito do processo de camuflagem e mimetismo, que faz com que o organismo, de alguma maneira, ele possa sobreviver mais tempo no ambiente. E nós temos o Lamarck, então, com as suas ideias também sobre o desenvolvimento dos seres vivos. São duas ideias diferentes, mas que são fundamentais para que a gente possa entender o processo de evolução, de desenvolvimento dos seres vivos. Características do ser humano. Aí eu